E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o chefe do setor de oncologia torácica do Hospital de Câncer, Araújo Jorge, Dr. Roberto César Cândido Fernandes, está na linha com a gente. Agradeço a participação nesse dia muito especial, afinal de contas, precisamos falar sobre isso, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Rosane, bom dia, Rafael, Flávio, e bom dia a todos os ouvintes. Doutor, Dia Mundial Sem Tabaco, o Brasil avança nessa luta ou a gente deu uma estagnada? Como é que estamos? Bom, considerando que essa data ela é de 1987, é uma data da Organização Mundial de Saúde, considerando todo esse período aí de mais de 40 anos, o Brasil ele tem cumprido as metas propostas da época com uma diminuição importante do tabagismo na nossa população, hoje em torno de 10% a 12%, mas nós não podemos nos descuidar. Inclusive, saiu recentemente a publicação de que, durante a pandemia, os tabagistas aumentaram 34% o consumo de tabaco. Então, ainda há muito a ser feito, nós não podemos descuidar desse tema tão importante. Tem esses números, né, como o doutor está falando, o Brasil tem cumprido aí a proposta por causa de programas, Flávia, que são oferecidos à população? É isso mesmo, olha só, para você ter uma ideia, entre os municípios, Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, desenvolve esse trabalho de tabagismo, e eu gostaria, inclusive, que o doutor, o doutor Roberto César Cândido Fernandes, pudesse acompanhar, doutor, essa reportagem de Andréa Nichelli, que ela fez justamente para dar sustentação à nossa conversa, pode ser? Vamos lá. Então vamos lá, reportagem de Andréa Nichelli. Criado em 2009, o Programa de Controle de Tabagismo de Aparecida de Goiânia oferece acompanhamento com profissionais, reuniões em grupo, além de disponibilizar medicamentos para pessoas que desejam abandonar o hábito de fumar. Segundo a coordenadora de agravos e doenças não transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, Bruna Aniele, o projeto é uma estratégia eficiente, que proporciona aos indivíduos suporte para que consigam lutar contra o vício. Contudo, o programa vai além e atende ainda as pessoas que temem uma aproximação com o tabaco. Ele é um programa instituído pelo Ministério da Saúde em parceria com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um programa que já tem longos anos de atuação no Sistema Único de Saúde. Em Aparecida de Goiânia, ele funciona desde 2009 e ao longo dos anos nós atendemos pacientes, tanto aqueles que nos procuram para deixar de fumar com o tratamento, tanto acompanhamento profissional, medicamentoso, além de outras ações de prevenção mesmo que as pessoas em si, a sua experiência, a sua aproximação com o tabaco. No entanto, durante a pandemia de coronavírus, coordenadores do projeto se adaptaram à nova realidade e agora as atividades são realizadas de forma remota. Nesse momento de pandemia, nós não deixamos de realizar as atividades, então, na verdade, nós adequamos. Porque antes da pandemia, nós realizávamos os grupos, então, o tratamento mesmo para a cessação, ele não é feito individualmente, ele é feito em grupo. Todos, antes da pandemia presencial, e agora com a pandemia, nós nos adaptamos e realizamos esses atendimentos virtualmente. Então, os grupos continuam acontecendo. Estamos utilizando, na verdade, o WhatsApp, até porque é um dos meios de comunicação, essas plataformas mais utilizadas pela população de mais fácil acesso. Então, utilizamos os grupos do WhatsApp, as chamadas de vídeo em grupo pelo WhatsApp, para realizar o atendimento à população juntamente com os pacientes. Bruna Aniele explica que o tratamento dura em média 120 dias. Estamos trabalhando com um tempo de 4 meses. Então, todas as atividades, elas são realizadas nesse período de 4 meses. Depois temos as reuniões também de manutenção, que aí é um tempo maior. Ao final desses 4 meses, diante de toda a logística e a metodologia usada, espera-se que esse paciente ele já tenha deixado de fumar. E em cerca de mais ou menos 90% das situações que o paciente chega até o final dos 4 meses, ele consegue sim já ter deixado de fumar. Por fim, a coordenadora detalha como os interessados podem se inscrever para participar do programa. A coordenação fica lá na Secretaria de Saúde. Então, o paciente, nesse momento da pandemia, como nós concentramos nesse formato de atendimento individual, nós temos apenas 2 unidades básicas de saúde realizando esse atendimento.
Então, é a unidade da UBS Jardim Tiradentes e a UBS Garavelo Parque. Porém, os pacientes eles podem procurar essas unidades, mas também a gente disponibiliza um telefone, que é o telefone lá da secretaria, que é o 3545-9110, onde o paciente pode ligar, deixar o nome, o telefone de contato, e assim que a gente for iniciar um novo grupo, nós entramos em contato com esse paciente. Desde 2009, mais de 1.000 pessoas já foram atendidas pelo programa. Bom, são 10 horas. Doutor Fernandes, retomando aqui a nossa conversa, a partir dessa reportagem da André aqui sobre o projeto em Aparecida, queria perguntar para o senhor o quão importante é para alguém que tem dependência do tabaco ter esse tipo de apoio, esse tipo de projeto por trás, outras pessoas incentivando a deixar de lado esse vício. É importante, Rafael, porque o tabagismo, nas suas diversas formas, é a principal causa de doença e morte no mundo, né? Então, o tabaco ele afeta todo o organismo, todo o corpo, e responsável aí pelas doenças que mais matam no mundo: câncer, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, né, o derrame, dentre várias outras doenças. E, regra geral, as pessoas não conseguem parar de fumar sozinhas, né? Então, a ajuda profissional, como existe aí em Aparecida e em vários outros municípios, é essencial para que as pessoas tenham sucesso em deixar essa doença, né? Não é só um hábito, é uma dependência química, a nicotina é uma doença, então é muito importante esse apoio do Estado, do governo, dos municípios, para que as pessoas parem de fumar. Doutor, muito bom dia para o senhor. Em relação a essa dependência, existem dois tipos de dependência, que é o psicológico e o físico. A gente poderia dividir assim? Sim, a nicotina, que é o que tem nas diversas formas de tabaco, leva a uma dependência tanto psíquica, né, psicológica, quanto uma dependência física. E por um composto químico que existe no tabaco, que é a nicotina. Então, é uma dependência química, tanto do ponto de vista psicológico quanto físico. Doutor Fernandes, daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem também aqui para falar sobre esse assunto, né? Que é a questão da pandemia, que o uso do cigarro, né? Quem fuma tem também um agravante aí caso fique doente pela Covid-19. Mas com o senhor eu queria saber o seguinte: o senhor já começou falando aqui que a pandemia fez aumentar o número de pessoas fumando, né? O que o senhor tem percebido desde 2020 para cá, a pandemia que se arrasta, essa relação com o consumo e qual o comportamento, né, desses pacientes, já que a gente ainda está numa situação meio incômoda com relação à pandemia? Durante a pandemia de Covid-19, o que foi observado é que, com o isolamento, a questão da ansiedade própria dessa situação, os fumantes aumentaram em 34% o consumo de cigarros, né? Então, isso aí é um número que preocupa bastante. Principalmente relacionado a essa questão de isolamento, de ansiedade que o momento causa, foi o que nós observamos, e isso, por outro lado, nos preocupa ainda mais. Tem outros aspectos... Pois não. Não, pode prosseguir, por favor. Tem outros aspectos da pandemia que são interessantes. Por exemplo, o uso de narguilé e outros dispositivos eletrônicos, quando compartilhados, o narguilé geralmente é compartilhado, né? Ele pode ser uma forma de contágio do coronavírus. E também houve vários trabalhos que mostraram que indivíduos fumantes têm um prognóstico, um resultado pior na Covid-19 do que os não fumantes. Além de que várias doenças relacionadas ao tabagismo, e a principal aí é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema, bronquite crônica, tem um comportamento pior quando o indivíduo é acometido pela Covid-19. Doutor, aí eu queria perguntar para o senhor citou aqui da pandemia, que desde já mais de um ano, né, 1 ano e 2 meses a gente está vivendo essa situação.
aumentou em 34% o número de pessoas fumantes aqui no nosso país. E eu te pergunto quanto tempo a gente vai demorar para ver esses reflexos nos hospitais, pessoas desenvolvendo câncer de pulmão, pessoas desenvolvendo enfisema pulmonar, outras doenças associadas ao tabagismo. Quanto tempo a gente pode esperar para colher, digamos, esses frutos ruins do aumento do consumo do tabaco? Rafael, o que a gente planta, a gente realmente colhe, né? Só que tem um aspecto de ser relativamente lento, né? É muito importante, nesse sentido, nós citarmos o exemplo do câncer de pulmão. O câncer de pulmão era uma doença rara no século XIX e no século XX, principalmente depois das grandes guerras, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Com a industrialização do tabaco e a propaganda do tabaco, houve um aumento, uma explosão do consumo de cigarros e cerca de 20, 30 anos depois, um crescimento exponencial dos casos de câncer de pulmão e outros. E o câncer de pulmão passou a ser um dos mais frequentes no mundo e o que mais mata até hoje por câncer. Ou seja, se nós temos um indivíduo fumando agora, ou começando a fumar agora, a gente vai ter o reflexo disso 20, 30, 40 anos depois, seja com câncer, seja com várias outras doenças, como enfisema, infarto agudo do miocárdio, derrame, insuficiências arteriais e outras. Doenças que causam muito sofrimento e mortalidade. 10h05, a gente está falando sobre o Dia Mundial Sem Tabaco com Roberto César Cândido Fernandes, ele que é chefe do setor de Oncologia Torácica do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Doutor, para a gente finalizar, o senhor já falou aqui, a gente já percebeu que realmente sozinho não se consegue. Antes tarde do que nunca, doutor, para parar? Sim, essa recomendação ela sempre existe, né? O ideal é que o indivíduo nunca fume, né? E nós temos que colocar essa ideia nas nossas crianças, colocar esse tema no currículo, na grade curricular da educação infantil, do ensino fundamental. Mas aquele indivíduo que fuma, independente se ele já fuma há vários anos, ele vai ter vários benefícios ao parar de fumar, seja com a diminuição do câncer, seja com a recuperação de vários sistemas do organismo, principalmente cardiovascular e respiratório. Então, o ideal é nunca fumar e quem fuma, o ideal é parar de fumar. Doutor Roberto, antes da gente encerrar, rapidinho, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essas medicações alternativas que são colocadas, inclusive, sem prescrição médica, sem exigir algum receituário médico, por exemplo, aqueles adesivos, balinhas, chiclete. Isso, de certa forma, contribui ou não? O Programa Nacional de Controle de Tabagismo, na parte medicamentosa, no Ministério da Saúde, o Instituto Nacional de Câncer, as medicações utilizadas são a terapia de reposição de nicotina, e aí o principal no nosso meio é o adesivo, e tem também a goma de mascar. Tem outros não disponíveis aqui no Brasil, mas os dois principais são esses aqui. E, além disso, outras medicações. Aí sim precisa de receituário de controle especial. Mas a gente sempre diz que o importante não é o remédio. O importante é todo um conjunto. Além da medicação, da reposição de nicotina e outras medicações, é todo um aparato profissional, médico, psicólogo, enfermeiro e outros profissionais, além da medicação e de orientações, né? É muito importante a terapia cognitivo-comportamental realizada aí em grupo na rede básica de saúde, como foi o exemplo aí de Aparecida que foi citado. Então, o que nós queremos dizer é isso. O importante não é o remédio, mas todo um conjunto que envolve os profissionais e medicações. Ainda mais em momentos como esse que a gente está vivendo, né? E a situação, já sabe-se que o coronavírus não causa somente problema no aparelho respiratório, mas, né, várias outras sequelas. Ainda assim, a gente sabe, né, que o principal foco é o pulmão. Então, talvez seja um bom motivo, né, para a gente cuidar um pouquinho mais da saúde e olhar para essa questão do tabaco com mais atenção.
Dr. Roberto César Cândido Fernandes, chefe do setor de oncologia torácica do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Obrigada, viu, doutor, pela participação num dia muito especial para a gente tratar de um assunto como esse, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. Eu que agradeço a você, ao Rafael, a Rosane Flávia, agradeço e parabenizo a Band News FM pela responsabilidade social de levar os temas de saúde que impactam e são importantes para toda a população. Meus parabéns para vocês. Nós que agradecemos pela participação. 10 horas e 9 minutos, passam. 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 10 horas e 9 minutos.